Doutora, com todo o respeito, o problema é que a Helena é muito instável. Ela transforma qualquer coisinha num drama. Eu ouvia aquela voz mansa, quase um sussurro de preocupação, e um gelo subia pela minha espinha. Era a mesma voz da noite anterior. A voz que vinha depois daquela obrigação fria, sabe? Daquele momento em que o seu corpo para de ser seu e vira só um objeto na mão de outra pessoa. E ali, na minha frente, na cadeira da terapia, ele era o coitado, um absurdo completo. A terapeuta olhava para ele com pena, balançando a cabeça como se ele fosse um santo. E eu só sentia o peso do meu celular dentro da bolsa. Minha mão, em cima do zíper, tremia um pouquinho. Não era medo, não mais. Era a calma de quem sabe exatamente o próximo passo, a hora certa de apertar o botão. Ele achava que estava no controle, que aquela era a cena final dele. Mal sabia ele que o roteiro já tinha sido escrito. E o autor não era ele. Se você já sentiu que precisava virar o jogo, se inscreve aqui e ativa o sino, porque essa história é pra você. Me conta, de que cidade você está assistindo essa farsa toda desmoronar? No começo? No começo o Marcos era um sonho. Sabe aquele homem que parece que saiu de um filme? Era ele. Não era só pelas flores ou pelos jantares caros, não. Era o jeito. O jeito que ele me olhava na frente dos meus pais, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Meus pais o adoravam, claro. Helena, você tirou a sorte grande, minha mãe vivia dizendo. E eu acreditava. Como não acreditar? Ele lembrava de detalhes que nem eu mesma lembrava que tinha contado. A gente morava nesse apartamento em São Paulo. Não era nada demais. Mas com ele parecia um palácio. A gente fazia planos, sabe? De comprar um sítio em Atibaia, ter 2 cachorros, envelhecer numa varanda. Ele pintava esses quadros com palavras, e a vida parecia tão colorida, tão certa. Ele tinha um jeito de me fazer sentir a mulher mais inteligente, mais interessante da sala. Quando a gente saía com os amigos dele, ele sempre me incluía na conversa, pedia minha opinião. Era como se a minha voz importasse, e muito. Eu me sentia segura. Sabe como é? Aquela segurança de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, seu porto seguro. Ele era meu parceiro, meu melhor amigo. Lembro de uma vez que eu tive um dia horrível no trabalho. Cheguei em casa arrasada, querendo sumir. Ele não disse nada, só me abraçou, preparou um banho quente e pediu nossa comida japonesa preferida. Ficamos em silêncio no sofá. E aquele silêncio era bom, era cúmplice. Naquele tempo, o silêncio dele era conforto. Eu não tinha ideia, nenhuma, de que o mesmo silêncio, um dia, se tornaria a minha prisão. Ele construiu essa fachada de perfeição com tanto cuidado, tijolo por tijolo, que eu nunca pensei em olhar o que tinha por trás da parede. Eu estava ocupada demais admirando a pintura, vivendo naquele paraíso que, hoje eu sei, nunca existiu de verdade. Era só um cenário, e eu era a atriz principal que não sabia que estava atuando. Ele era o diretor, o roteirista, e eu nem desconfiava. Viver naquela ilusão era confortável. Era fácil. E a queda, minha amiga, a queda foi proporcional à altura que ele me fez acreditar que eu tinha chegado. Eu estava no topo do mundo que ele criou para mim. E não vi o abismo que ele mesmo cavava aos meus pés. A mudança não aconteceu de um dia para o outro. Foi sutil, como uma rachadura fininha num copo de cristal. No começo você nem vê, mas ela está lá. E com o tempo, ela cresce até que o copo se estilhaça na sua mão. A primeira vez que eu senti o frio de verdade foi numa terça-feira qualquer. Não teve briga, não teve grito. Foi pior. Foi a indiferença. Eu disse não. Um não cansado, hoje não, amor, não estou bem. E ele simplesmente não ouviu. Ou ouviu e não se importou. Não sei o que é pior. Naquele momento, o quarto ficou gelado. O homem que me tratava como uma rainha, de repente me tratou como uma obrigação, um dever a ser cumprido. Meu corpo estava ali, mas eu não. Eu me senti flutuando, olhando para a cena de cima, como se não fosse comigo. A Helena que ele dizia amar não estava naquele quarto. Só estava a casca dela. E depois, o silêncio. Mas não era mais o silêncio bom, do conforto. Era um silêncio pesado, constrangedor. Ele virou para o lado e dormiu.
como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, de olhos abertos no escuro, ouvindo a respiração dele. E pela primeira vez na vida, eu senti medo do som da respiração dele. Foi ali que a confiança quebrou. Foi a fissura. A partir daquela noite, eu comecei a enxergar as outras rachaduras. O elogio que vinha com uma crítica embutida. O jeito que ele me diminuía na frente dos outros, mas com um tom de brincadeira, para ninguém perceber. A brincadeira de que eu era muito emotiva, muito sensível. Ele começou a usar o meu amor, a minha entrega, contra mim. Tudo virou uma moeda de troca. O carinho dele tinha um preço. E o preço era sempre a minha vontade, o meu espaço. Eu me tornei uma estranha dentro da minha própria casa, dentro da minha própria pele. Olhava para aquele homem dormindo ao meu lado e não reconhecia mais o príncipe do começo. Via apenas um estranho que conhecia todas as minhas fraquezas e que, eu comecei a perceber, não tinha o menor pudor em usá-las. Aquele paraíso que ele tinha pintado começou a desbotar e por baixo da tinta colorida aparecia uma parede mofada, escura. A cicatriz daquela primeira noite nunca fechou. Ela ficou ali, latejando, me lembrando que o perigo não estava lá fora. Estava dormindo do meu lado da cama. A gota d'água não foi um grito, foi um risinho. A gente tinha recebido um casal de amigos dele para jantar, e eu, boba, me esforcei. Fiz o prato que ele mais gostava. Abri aquele vinho bom que a gente guardava. No meio da conversa, eu fui dar minha opinião sobre um filme, e o Marcos me cortou no meio da frase. Ah, não liga pra Helena, ele disse rindo para o amigo. Ela viu um vídeo na internet, e agora acha que entende de cinema. É fofa, né? Ele falou isso passando a mão no meu cabelo, como se eu fosse um cachorrinho de estimação. Fiquei passada. O ar sumiu dos meus pulmões. Ninguém na mesa percebeu a maldade. Só viram o marido brincalhão. Eu sorri. Um sorriso que não chegou nos meus olhos. E continuei servindo o vinho. Mais tarde, naquela noite, depois de mais uma daquelas obrigações frias e silenciosas, eu senti uma coisa diferente. Não era só tristeza. Era uma espécie de necessidade. Eu precisava saber. Precisava confirmar que eu não estava louca. Enquanto ele foi tomar banho, eu peguei meu celular. Meu coração parecia uma escola de samba na quarta-feira de cinzas. Um barulho surdo e desesperado. Abri o aplicativo de gravador de voz e deixei o celular na mesinha de cabeceira, com a tela virada para baixo, como se estivesse carregando. Quando ele voltou, se deitou e, como sempre, pegou o celular dele. Achei que ele fosse só ver rede social, mas ele ligou para alguém. Era o amigo que tinha jantado com a gente. E ali, no escuro do nosso quarto, eu ouvi a verdade. A voz dele era outra, cheia de deboche, de arrogância. Cara, você viu a cara dela hoje? Falei aquilo do filme e ela quase desmontou. Ele ria. É assim que tem que ser. Tem que ir quebrando aos poucos. Ela é muito intensa, muito dramática. Se não colocar no lugar dela, ela sobe em cima. E então veio o golpe final. Às vezes é um saco. Tem que cumprir tabela, sabe como é? Mas depois ela fica quietinha por uns dias. É o único jeito de ter um pouco de paz. Cada palavra era uma facada. Eu fiquei imóvel, prendendo a respiração. Não chorei. O choque foi tão grande que secou minhas lágrimas. Eu estava ouvindo a descrição do meu assassinato emocional, contado pelo próprio assassino. Ele desligou o telefone, virou para o lado e dormiu em 5 minutos. E eu fiquei ali, no escuro, com o som daquelas palavras ecoando na minha cabeça. Não era mais suspeita. Não era mais uma sensação ruim. Era um fato. Estava tudo ali, gravado. A voz dele, sem filtro, sem máscara. A arma que ia destruir o mundo dele não foi criada por mim. Foi ele mesmo que me entregou. Passei a noite inteira em claro. Não de angústia, mas de uma clareza que eu não sentia há anos. O sol começou a entrar pela fresta da cortina e eu ouvi de novo a gravação. E de novo. E de novo. Mas agora, eu não ouvia mais com o coração de uma vítima. Eu ouvia com os ouvidos de uma estrategista. Cada palavra de deboche dele, cada risada, não me machucava mais. Virou munição. Ele me chamou de instável, de dramática, de louca. Perfeito. Era exatamente isso que eu ia usar. O luto pelo homem que eu amei durou exatamente o tempo daquela gravação.
Quando ela terminou pela 5ª vez, o luto acabou, e o que ficou no lugar foi uma fúria fria, calculada, uma paz terrível. Eu sabia exatamente o que fazer. O plano surgiu na minha cabeça, completo, como se sempre estivesse ali, esperando o momento certo. A terapia. A arma que ele usava para me acusar seria o meu palco. Naquela manhã, eu fiz o café. Quando ele apareceu na cozinha, com a cara de sono mais cínica do mundo, eu fiz minha melhor atuação. Respirei fundo e deixei as lágrimas caírem. Lágrimas que eu guardei a noite toda para aquela hora. Marcos, comecei com a voz trêmula. Você tem razão. Eu não ando bem. Eu estou perdida. Ontem, quando você brincou na frente dos seus amigos, eu percebi que estou sensível demais. Acho que preciso de ajuda. Ele me olhou, primeiro desconfiado, depois com aquele ar de superioridade que eu passei a odiar. Eu tenho falado isso faz tempo, Helena. Ele disse, já caindo na armadilha. Eu continuei. Por favor, vamos fazer terapia de casal. Eu preciso disso. Por nós. Para eu poder ser a mulher que você merece. O sorriso no canto da boca dele foi a minha confirmação. Ele tinha vencido. Pelo menos era o que ele achava. Finalmente, Helena. Finalmente você está sendo razoável. Claro que vamos. Vou marcar com a melhor terapeuta que eu encontrar. Ele me abraçou, um abraço de vitória. E eu o abracei de volta, sentindo o cheiro do meu inimigo, sentindo o celular gelado no bolso do meu roupão. A armadilha estava montada. Faltava só o rato, confiante e arrogante, caminhar tranquilamente até o queijo. E eu, minha amiga, ia ter o prazer de assistir de camarote. Naquela semana que antecedeu a terapia, eu andava pela casa com uma calma que ele nunca tinha visto. Eu tinha um segredo, e isso me dava uma força que eu nem lembrava mais que existia. A primeira chance de testar essa força nova veio no domingo. Almoço na casa da mãe dele, em Curitiba. Aquele ritual de sempre. A comida impecável, a louça bonita e as pequenas alfinetadas da minha sogra, que nunca foram diretas, mas que a gente sempre sente. No meio do almoço, ela me olhou com aquela cara de pena e disse: Helena, querida, você precisa se cuidar mais. Anda com uma carinha tão abatida. Antes que eu pudesse responder, o Marcos já se ajeitou na cadeira, pronto para o show dele. Era sempre assim. Ele ia me defender, mas de um jeito que só me diminuía. Mãe, a Helena é assim mesmo. Ela sente tudo com muita intensidade. É o jeitinho dela. Mas dessa vez, eu fui mais rápida. Abri um sorriso, o mais doce que eu consegui. Olhei para a minha sogra e disse com a maior tranquilidade do mundo: A senhora não se preocupe, dona Lúcia. O Marcos já me explicou direitinho como eu sou. Ele vive dizendo que eu sou muito dramática e que não se deve levar a sério o que eu sinto. É só uma fase, né, amor? Eu disse amor, olhando direto nos olhos dele. Minha amiga, o garfo dele parou no meio do caminho. O sorriso dele congelou. Vi um tique nervoso começar no canto do olho dele. A mãe dele ficou sem saber o que dizer, olhando de mim para ele, com a testa franzida. Pela primeira vez na vida, ele ficou sem roteiro. O que ele podia dizer? Se negasse, estaria me chamando de mentirosa na frente da mãe. Se confirmasse, pareceria o monstro que ele era. Foi um silêncio rápido, mas para mim durou uma eternidade deliciosa. Ele só conseguiu forçar uma risada e mudar de assunto. Na volta para casa, o silêncio no carro era tão denso que dava para cortar com faca. Eu olhava a paisagem pela janela, tranquila. O que foi aquilo na casa da minha mãe? Ele perguntou, com a voz controlada. Mas eu sentia a raiva por baixo. Eu me virei para ele, com a maior cara de inocência. Aquilo o quê, meu bem? Eu só concordei com você. Você sempre diz que sou dramática. Achei que quisesse que todo mundo soubesse como você me entende bem. Ele não disse mais nada. Mas eu vi. Eu vi a semente da dúvida plantada. Ele, o grande manipulador, tinha sido manipulado. Foi só uma pequena dose de justiça, mas para mim, teve o gosto da vitória mais doce do mundo. Ele não sabia de onde tinha vindo o golpe, e era só o começo. Chegamos na terapia. A sala era toda em tons de bege, uma cor que não diz nada, não sente nada. A terapeuta, uma mulher com um ar sério e óculos elegantes, nos cumprimentou com um sorriso que parecia ensaiado. Sentei no sofá, coloquei minha bolsa do meu lado, a bolsa que guardava a verdade, e esperei. O show ia começar. E que show, minha amiga!
Marcos começou a falar, e ele era um ator digno de Oscar. A voz era mansa, cheia de uma tristeza fabricada. Ele falou sobre a minha instabilidade emocional. Contou sobre a vez que eu tive uma crise de choro do nada. Ele só esqueceu de mencionar que essa crise foi na noite em que eu descobri que ele tinha esvaziado nossa conta de investimentos sem me falar nada. Ele disse à terapeuta que eu me isolei dos nossos amigos, que eu não queria mais sair. Ele não mencionou que eu não aguentava mais ir a jantares onde ele passava a noite fazendo piadinhas sobre o meu peso ou a minha falta de ambição. Cada mentira que saía da boca dele era uma obra de arte da manipulação. Ele descreveu uma Helena que eu mesma quase não reconhecia. Uma mulher carente, explosiva, imprevisível, que sugava toda a energia dele. E a terapeuta, anotando tudo, balançando a cabeça com empatia. Empatia por ele. Eu via nos olhos dela a compaixão pelo pobre homem que tinha que lidar com uma esposa tão difícil. E eu fiquei quieta. Meu silêncio era minha arma. Enquanto ele falava, minha mente trabalhava. Eu não sentia dor, sentia desprezo. Olhava para aquele homem e só conseguia pensar. Continua. Cava mais fundo. Cada palavra sua é mais um tijolo no seu próprio túmulo. Eu me tornei uma cúmplice da minha própria vingança. E quem estava assistindo aquela cena junto comigo era a audiência que um dia ia ouvir essa história. A gente estava junto, vendo o vilão se enforcar com a própria corda. Ele terminou o monólogo dele com um suspiro, como se carregasse o peso do mundo nas costas. A sala ficou em silêncio por um instante. E então, a terapeuta se virou para mim. O olhar dela era de pura pena, como se olhasse para uma criança doente. Helena, ela disse, com a voz suave de quem vai dar uma má notícia. Ouvindo tudo isso, o que você tem a dizer em sua defesa? Helena, o que você tem a dizer em sua defesa? Aquela pergunta ficou flutuando no ar bege daquela sala. Em minha defesa? A ironia era tão grande que eu quase sorri. O Marcos se ajeitou na poltrona, com um ar vitorioso, esperando minhas lágrimas, meu descontrole. Ele achou que eu ia gritar, que ia me descabelar, que ia confirmar para a doutora o quanto eu era instável. Eu respirei fundo, uma vez. Senti o olhar dos dois em mim. O dele, arrogante. O dela, cheio de pena. E naquela hora, eu senti uma calma que assustaria qualquer um. Olhei primeiro para a terapeuta, com a maior serenidade do mundo. Doutora, eu comecei, e minha voz saiu firme, sem nenhum tremor. Eu concordo com o Marcos. A minha voz, ultimamente, tem estado mesmo muito fraca, muito desacreditada. Às vezes, nem eu mesma consigo mais ouvi-la. O Marcos abriu um sorrisinho de canto de boca. O sorriso de quem diz, eu não disse? A terapeuta balançou a cabeça, como se eu estivesse finalmente admitindo meu problema. Então, continuei, me inclinando para a frente e abrindo o zíper da minha bolsa. O som do zíper foi a única coisa que se ouviu na sala. Acho que talvez seja melhor a gente ouvir a voz dele, a voz de verdade, sem filtro. O sorriso do Marcos desapareceu. O rosto dele ficou sério, os olhos fixos na minha mão enquanto eu pegava o celular. Ele não estava entendendo. Não ainda. Mas o instinto dele, o instinto de bicho traiçoeiro, já estava apitando. Eu liguei a tela do celular, abri o aplicativo de áudio com o dedo e encontrei o arquivo que eu tinha nomeado de A Verdade. O coração dele devia estar começando a acelerar, mas o meu estava numa paz absoluta. Era o fim da linha para ele, e eu era a maquinista do trem. Olhei para ele uma última vez, bem no fundo dos olhos, e apertei o play. O silêncio na sala foi quebrado pela voz dele. A voz que eu ouvi no escuro do nosso quarto. Cara, você viu a cara dela hoje? Falei aquilo do filme e ela quase desmontou. A primeira reação do Marcos foi confusão. Ele franziu a testa, olhou para a terapeuta como se dissesse, o que é isso? Mas a voz continuou. É assim que tem que ser. Tem que ir quebrando aos poucos. Ela é muito intensa, muito dramática. Se não colocar no lugar dela, ela sobe em cima. Foi aí que o rosto dele mudou. A cor sumiu. Aquele ar de superioridade se desfez como fumaça, e no lugar ficou o pânico puro, nu e cru. Ele reconheceu. Ele se lembrou. A risada dele ecoou pelo viva voz do celular. Uma risada cruel que fez a terapeuta se encolher na poltrona. E então, veio a parte final. Às vezes é um saco.
Tem que cumprir tabela, sabe como é? Mas depois ela fica quietinha por uns dias. É o único jeito de ter um pouco de paz. Cumprir tabela. Aquelas 2 palavras pairaram na sala como um veneno. A terapeuta, que antes olhava para ele com pena, agora o encarava com uma mistura de choque e nojo. O olhar dela foi a minha vitória. Marcos tentou falar. Isso é... Mas a voz dele não saía. Ele olhava do celular para mim, da terapeuta para o celular, completamente desarmado. O grande ator tinha esquecido todas as suas falas. A gravação terminou. O silêncio que veio depois foi o mais alto que eu já ouvi na vida. Naquele silêncio, eu finalmente me ouvi. Se você sentiu o poder desse momento, se sentiu a justiça que existe em uma verdade revelada, deixa o seu like para que mais mulheres possam encontrar a força para fazer a sua própria voz ser ouvida. O silêncio na sala era uma coisa física. Pesava. Eu não disse uma palavra. Apenas desliguei a tela do celular e o guardei de volta na bolsa, com a mesma calma com que tinha tirado. Foi a terapeuta quem falou primeiro. Ela tirou os óculos, limpou as lentes devagar, como se precisasse de tempo para processar o horror que tinha acabado de testemunhar. Ela não olhou para mim. Ela olhou diretamente para o Marcos, e a voz dela não tinha mais nenhuma suavidade. Era fria, profissional, cortante. Senhor Marcos, ela disse, e o jeito que ela falou o nome dele já dizia tudo. Acho que posso entender agora a instabilidade da sua esposa. A cara do Marcos era uma coisa de outro mundo. Uma mistura de pavor com raiva impotente. Ele finalmente encontrou a voz, mas era uma voz esganiçada, de desespero. Doutora, isso é mentira. É uma montagem. Ela é doente. Ela me persegue. Ela fez isso para me destruir. A senhora não pode acreditar nisso. Eu avisei que ela era manipuladora. Ele se levantou, gesticulando, o corpo todo tremendo. O homem calmo e controlado tinha se transformado num animal acuado. E era patético. A terapeuta nem piscou. Senhor, por favor, sente-se. Não há mais nada a ser discutido aqui. O que eu ouvi foi bastante esclarecedor. Acho que Helena não é a única pessoa nesta sala que precisa de ajuda. Mas o tipo de ajuda que o senhor precisa não é a terapia de casal. Aquilo foi o golpe final. A validação profissional da ruína dele. A palavra da especialista que ele mesmo tinha escolhido. Foi como se um juiz tivesse batido o martelo. Eu me levantei. Peguei minha bolsa. Não corri, não demonstrei pressa. Caminhei lentamente até a porta. Marcos me olhou. E nos olhos dele eu não vi o homem que eu amei, nem o monstro que me assombrou. Eu vi um menino assustado, um nada, um ator que foi desmascarado no meio do palco e não sabia como sair de cena. Helena, espera, ele sussurrou, mas não tinha força nenhuma na voz dele. Eu não olhei para trás. Abri a porta e saí. Enquanto eu caminhava pelo corredor de paredes beges, eu o ouvia começar a gritar lá dentro. Gritos de raiva, de negação, mas para mim, era só barulho. O som de um mundo desmoronando. O mundo dele. Eu não precisei jogar uma única pedra. Ele construiu a casa com paredes de vidro, e eu só precisei acender a luz para todo mundo ver o que tinha dentro. Ao fechar a porta daquele consultório, eu não senti alegria, não senti euforia. Senti silêncio. Um silêncio bom. O meu silêncio. A paz de quem retoma o controle da própria história. Ele ficou para trás, se afogando nas próprias mentiras, diante de uma testemunha que nunca mais esqueceria a verdadeira face dele. E isso, minha amiga, era mais do que suficiente. Quando entrei no meu carro, não liguei o rádio. Eu dirigi pelas ruas de São Paulo no mais completo e absoluto silêncio. E pela primeira vez em anos, o silêncio era meu amigo. Não era o silêncio pesado de antes, cheio de coisas não ditas. Era um silêncio limpo, espaçoso. Um silêncio que tinha o som da liberdade. Cheguei em casa, no nosso apartamento. Quer dizer, no meu apartamento. A primeira coisa que eu fiz foi abrir todas as janelas, deixar o ar circular, como se eu estivesse expulsando o cheiro dele, a presença dele, de cada canto. Olhei para o nosso quarto, para a cama onde eu tinha me sentido uma estranha tantas vezes, e não senti mais nada. Era só um móvel. O fantasma tinha ido embora. Nos dias seguintes, eu não procurei saber dele. Não precisei. As notícias vieram até mim, em sussurros. Primeiro, ligou o amigo dele,
aquele da gravação. A voz dele no telefone era outra, meio sem graça, pedindo desculpas. Helena, eu não sabia... Eu juro, o Marcos é um idiota. Ele estava, na verdade, tentando salvar a própria pele, se distanciando do navio que estava afundando. E eu só ouvia. Depois, soube por uma amiga em comum que o circo que ele armou na sala da terapeuta depois que eu saí foi épico. Gritos, acusações, uma crise de nervos que fez a profissional sugerir, de forma bem direta, que ele procurasse um psiquiatra. A reputação dele, aquela imagem de homem bom e controlado que ele construiu com tanto cuidado, se desfez como um castelo de areia. As pessoas com quem ele trabalhava, que antes o admiravam, começaram a tratá-lo com uma frieza educada. Ninguém quer ter por perto alguém que se revela tão podre por dentro. Ninguém confia num homem que trata a própria esposa daquela maneira. A ruína dele não foi com fogo e explosão, foi com o silêncio. O silêncio das pessoas que se afastavam, o silêncio dos convites que pararam de chegar, o silêncio dos negócios que não fechavam mais. A última vez que eu o vi foi por acaso, umas semanas depois, num supermercado. Ele estava no corredor de congelados, olhando para uma caixa de pizza com os ombros caídos, o cabelo despenteado. Parecia menor, mais velho, derrotado. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Nos olhos dele, eu não vi raiva, vi um vazio patético. E nos meus, ele não viu nada, nenhum sentimento. Eu simplesmente peguei meu iogurte e segui em frente, empurrando meu carrinho. Aquela foi a verdadeira vitória. Não foi vê-lo destruído. Foi perceber que ele tinha se tornado completamente irrelevante para mim. Ele não era mais o monstro debaixo da cama, nem o príncipe do cavalo branco. Ele era só um homem qualquer, num corredor de supermercado. E eu estava indo para casa, para a minha casa, para o meu silêncio, para a minha paz. A justiça não é um sentimento quente de vingança. É a frieza tranquila de saber que você sobreviveu e que a sua vida, finalmente, voltou a ser só sua. Sabe, quando eu olho para trás, eu vejo que a pior parte não era o que ele fazia, mas o que ele me fazia acreditar sobre mim mesma. Ele me convenceu de que minha voz era um problema, que minha sensibilidade era um defeito, que minha intensidade era loucura. E quantas de nós já não ouvimos isso, de uma forma ou de outra? Quantas vezes a gente é chamada de dramática, quando a gente só quer ser ouvida? Quantas vezes nos chamam de louca, quando a gente só está reagindo a uma situação que é, de fato, enlouquecedora? Eles tentam nos fazer acreditar que o problema está em nós, na nossa reação, e não na agressão deles. É um truque velho, o mais velho do livro. E funciona. Funciona por muito tempo. Mas a minha história, essa história que eu contei para vocês, não é sobre a ruína de um homem mau. É sobre a redescoberta da voz de uma mulher. A minha arma não foi uma faca, não foi um veneno. A minha arma foi a verdade na voz dele, gravada e exposta. Mas antes disso, foi a minha decisão de me ouvir, de acreditar na minha dor, na minha intuição, de parar de aceitar o roteiro que ele tinha escrito para mim e começar a escrever o meu próprio. É por isso que eu estou aqui, compartilhando essa ferida, essa cicatriz, porque eu sei que não estou sozinha. Eu sei que do outro lado dessa tela tem uma mulher que está agora mesmo sendo convencida de que ela é o problema, que está em silêncio, com medo de ser chamada de louca. E eu quero falar para você, você não é louca. Sua dor é real, sua voz importa. Por isso eu te pergunto, não só o que você faria no meu lugar, mas o que você já fez. Qual foi o momento em que você encontrou a sua força? Qual foi a sua gravação? Deixe sua história aqui nos comentários. Não precisa dar nome, não precisa dar detalhes se não quiser. Às vezes um simples "eu passei por isso" ou "eu te entendo" já cria uma corrente de força que vocês não imaginam. Vamos fazer deste espaço um lugar seguro, um lugar onde a gente possa se ouvir e se fortalecer. Se essa história te tocou, se você acredita no poder de uma mulher que encontra a própria voz, compartilhe esse vídeo. Mande para uma amiga que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, não só por mim, mas para que essa mensagem chegue a mais e mais mulheres. Para que a gente crie um coro tão alto que eles não consigam mais nos ignorar. A gente se encontra na próxima história. Cuidem-se. E nunca, nunca, em hipótese alguma,
Deixem que calem a voz de vocês.